Sejam bem-vindos, senhoras e senhores, meninos e meninas. Está no ar o Papo de Leão, o papo que conversa aqui com as maiores feras do circuito da educação. E hoje eu estou com duas personalidades incríveis que estão aqui em São José do Rio Preto, no Ângulo Rio Preto mais especificamente. Eu estou aqui, vou fazer uma breve introdução, hein? Uma breve introdução e vamos ver se vocês adivinham quem está aqui comigo, hein? Ela é formada em letras e em geografia. Atualmente, ela cursa especialização em gestão escolar na USP-Exalc. É professora de geografia, talentosíssima do ensino médio e coordenadora pedagógica. Estamos aqui falando com a nossa querida Aline Gomes da Silva. Seja muito bem-vinda, Aline. Oi, Steph, eu fiquei assim, oi, mas estamos aqui em Rio Preto, não estou aqui sempre. Pode me chamar mais vezes. Ah, não seja por isso, será convidada mais vezes. Perdão até pela falha. Te chamarei sempre que possível. E o nosso segundo convidado é ele, o filho pródigo do Gastão, licenciado em matemática pela Unesp, pós-graduado em ensino de matemática pela mesma instituição, atualmente cursando pedagogia, hein? É diretor-geral do Colégio Ângulo Rio Preto e professor de matemática do ensino médio e do pré-vestibular. Vocês já sabem de quem eu estou falando, né? O nosso querido Idio. Tudo bem, Idio? Salve, salve, tudo ótimo. E ainda bem que pronunciou corretamente, do Gastão. Do Gastão, correto? Vocês sabem, né? Do Gastão, jamais de Gastão. Esse é o segredo. Vamos lá, hoje eu estou com essas duas feras aqui para a gente bater um papo, principalmente aí voltado para o pessoal do ensino médio, né? Dessa época tão complicada, tão desafiadora que a gente tem. E nossos alunos, eles contam com uma atenção quase individualizada desses dois aqui, né? Então hoje eu queria falar um pouquinho sobre cultura de estudos que não é simplesmente pegar, abrir o livro e estudar todo dia, né? Existe toda uma filosofia por trás, existe toda uma vivência, uma experiência por trás de anos e anos desses dois aqui que desenvolveram essa cultura de estudos aqui no Ângulo Rio Preto, que hoje faz parte também do Grupo Zeta, e que eu queria comentar um pouquinho, e que eles contassem um pouquinho para a gente como é que funciona isso. Então, para começar, vamos começar com a nossa querida Aline. Queria que você contasse um pouquinho da experiência que vocês tiveram, principalmente nessa questão da orientação de estudos, né? Que é uma coisa bem individualizada, não é, Aline? Steph, a gente, na verdade, eu e o Idio, não sei, acho que o Idio começou primeiro, né, Idio? Sim. O Idio começou aqui na escola fazendo esses atendimentos individualizados com o aluno, depois eu, e a gente foi trocando algumas figurinhas, né, para entender como que a gente pode fazer isso de forma sistemática. Porque conversar com o aluno é um primeiro ponto. Mas tudo bem, como é que a gente consegue dar vazão para isso, para atender vários alunos? E como que a gente pode comunicar para eles e fazer de fato efeito, né? Porque uma coisa é dizer, você precisa estudar. Outra coisa é como você deve estudar. É diferente, né? Então a gente foi traçando isso a partir das experiências, dos equívocos mais comuns que os alunos cometiam, né? Enfim, e a gente desenvolveu um plano que é bastante estruturado. Hoje em dia ele começa aí com uma anamnese, com uma série de perguntas, tem alguns atendimentos, e a grande questão nossa é sempre contar com o aluno o porquê que ele deve fazer o que a gente fala, né? Tem algumas histórias até interessantes. Teve um dia, isso é uma história que o Id sabe, mas teve um dia que eu perguntei para o aluno, que aula você teve hoje? Ele começou a me contar, hoje eu tive, Aline, nossa, então, hoje eu tive história, peraí que eu vou lembrar, hein? Acho que matemática, química, eu tive aula de química, ele tinha me falado que a matéria favorita dele era química. Eu falei, legal, então me conta como foi a aula de química, o que você aprendeu? Aline, então tinha um negócio desse lado, aí tinha como é que era? Era uma outra parada desse lado, e aí tinha que fazer uma coisa, assim, que eles ficavam... Essa era a matéria favorita. A matéria favorita. Eles ficavam iguais. Aí eu falei assim, você tava balanceando a reação? Aham. E aí, foi uma das coisas que mais me chamou a atenção, porque ele tinha acabado de ter a aula foi de manhã. Uhum. Era uma aula que ele gostava, de um professor que ele gostava. Por que ele não lembrava daquele conteúdo? E qual foi a sua reação, Aline? A primeira foi dar um pouquinho de risada, tipo, filho, você acabou de ter... E é interessante fazer isso, porque os alunos, eles ficam surpresos com eles mesmos.
Do tipo, claro que eu lembro do que eu tive, mas não. Olha Sim. só. Na verdade, Então me não. fale sobre. É, vamos É, falar sobre é, isso. Quebra, né? E aí a gente tem que falar, tá, então você tem que estudar todos os dias, mas antes você tem que assistir bem a aula e dar essas razões para o aluno, né? Mas é uma das inúmeras histórias que a gente acumula sim. aí na Uhum. orientação de estudos. E eu acho, Stefan, também que acho que o grande valor desse trabalho que a gente desenvolveu foi que o fato de da gente estar há muito tempo dando aula e em contato com esse aluno, que é o aluno do sucesso, né? Porque ele conseguiu desenvolver um modo de aprendizado. Não necessariamente conseguiu entrar na universidade, Uhum. mas que de verdade aprendeu como estudar. É que a gente consegue perceber um mesmo padrão nesse aluno. Raramente a gente tem Olha um que aluno que interessante. desenvolve um método muito diferente que somente ele consegue reproduzir. Então, existe uma característica, um formato que funciona muito. E como nós dois somos muito observadores, a gente começou a passar esse padrão. E esse padrão que acho que norteou a nossa busca por querer saber mais sobre como aprender e como ensinar, e a gente conseguiu encurtar esse caminho para o aluno. Então, falar para o Caraca. aluno, ó, vai no método B e não no A, que é o que todo mundo anda falando aí pela internet, que Uhum. isso só é legal para vender vídeo, né? E que não vai funcionar. E eu acho que esse encurtar a distância para o aluno, esse atendimento individualizado, faz toda a diferença. Sem contar que quando a gente traz ele para a mesa, para ter esse atendimento com a gente individualizado, olhar para os resultados desse aluno e perceber que ele pode tirar o pé em alguma coisa, mas tem que mergulhar em outra, vai fazer toda a diferença. É. Porque na cabeça dele, ele vai estudar um dia inteiro coisa que ele gosta. E ele vai ficar forte, forte, forte. E ele só fortalece aquilo que bastava fazer um estudo de manutenção. E Uhum. aí a gente dá esse espelho para ele, fala: irmão, é isso aqui que você tem que fazer. É isso aqui que você tem que corrigir na tua caminhada, porque senão você continua melhorando naquilo que você gosta e você está dando as costas daquilo que vai te tirar da universidade. E aí uma coisa muito óbvia que a gente fala na sala de atendimento, que eles se assustam muito, é que a mesma matéria que te tira da universidade é a que te coloca. Olha só. Então, quando ele compreender que o ponto fraco precisa virar o ponto forte, ou o ponto mediano que cumpre um quesito mínimo de uma prova, ele avança. Até porque, né, em geral, assim, o aluno, o que ele é bom, todo mundo que está prestando aquela carreira também é bom. Então ele precisa do diferencial dele. E aí esse papo nosso mais assim de ensino médio são 3 anos, às vezes o aluno está ali na primeira série e não está se ligando nisso ainda. Ele está, claro, eu tenho que prestar vestibular, ok, estou pensando nisso, mas eu estou pensando na minha nota, no imediato ali. Então trazer essa consciência que você não precisa tirar nota, você tem que aprender, é diferente. A prova que você vai fazer é uma prova que corresponde a todo o conteúdo de Olha uma aí. vez, você tem que tirar ali do seu cérebro, da gaveta, né, o Sim. conteúdo, enfim. Total. E olha aí, jovem, você ouviu a dica da coordenadora Aline, né? O que você é bom, o que você é forte, todo mundo que vai prestar o seu curso também é forte. Então, olha a dica desses dois aí. Já tá valendo aí mais do que, enfim, mais do que uma aula particular aí, esse podcast. Dica de milhões. Dicas de milhões, exato. E vocês sabem, o Idio acabou de citar a quantidade de informações hoje que a gente tem na internet sobre, olha, dicas de estudo, dicas do que fazer. A gente tem hoje milhares, né, de cursos no mercado prometendo que quanto mais você estudar, mais você vai, né, você vai garantir vantagem competitiva na hora das provas. E a gente sabe que não é assim, né? A Eu- gente sabe que a cultura de estudos não é quantidade, é qualidade, né? Exato. É o erro clássico, e eu acho que o ângulo nesse ponto é cirúrgico, né? Então, a gente recebe sempre no ensino médio, no pré-vestibular, o aluno que está com a mentalidade de que quanto mais ele fizer, melhor ele vai ficar, né? E às vezes ele se acaba, ele se afunda numa crise, num burnout, Olha e aí. ele não consegue perceber que é a qualidade do que ele faz com o tempo que ele pode otimizar, que dá a ele possibilidade de ter uma vida muito boa, né, Uhum. se preparando para a universidade, né, tendo uma qualidade muito grande naquilo que ele está fazendo
no dia dele, É né? isso. E fazê-lo entender isso é muito difícil, porque uma das primeiras coisas que o nosso aluno acha que ele pode fazer é, por exemplo, substituir a caminhada que ele faz diariamente, a academia, a prática esportiva por estudar. E ele Uhum. cai nessa cilada. Por quê? Porque tem alguém na internet vendendo uma receita maravilhosa, que se ele fizer tal e tal e tal coisa, ele entrou na universidade. É Não, mas a isso. gente que está aqui no dia a dia sabe que o caminho é duro, que é muito difícil, que estudar e estudar corretamente é muito complexo, né? E que ele tem ali nesse atendimento com a gente um apoio que talvez, né, ele às vezes está ali buscando na internet e tem alguém apenas querendo vender É. alguma coisa. É isso. É o que a gente sempre fala, né, Aline? Não é fácil fazer ângulo, mas vale a pena se você fizer direito, né? Isso. É isso mesmo. Compensa. Não, e tem um outro ponto do que o Will estava falando, do vender o curso, né? A gente não está preocupado com isso, a gente está preocupado com o nosso aluno, né? Tem a questão do ser professor. Eu quero que o outro aprenda aquilo que para mim é tão legal, né? No meu caso de geografia é tão legal, eu quero que ele aprenda aquilo. Então a gente não está realmente preocupado com o vender aquilo, mas mais ainda, o aluno às vezes gasta um tempão Sim. se organizando. E aí ele vai busca um guru, outro guru, e ele não chega a um resultado porque simplesmente ele vai só procurando, hoje eu vou me organizar, e coloca 15 canetinhas, vou fazer dessa forma, tal, coloca mais 40, não, o que funciona é mapa de estudo, não, o que funciona, não é isso. Não é Uhum. desse jeito, tem que ser mais objetivo, tem que ser mais com base no seu resultado, Sim. com base em ciência, tem que ser é isso, objetivo. Senão a gente vai ficar só. Tem muito aluno que, muito bem intencionado, gasta muito tempo só se organizando. É, Muito tempo e muito dinheiro, É. né? Porque eles se perdem, eles é. caem em qualquer Vai conto. fazer aula em tudo quanto é lugar. Não, eu preciso fazer Sim. mais aula, preciso fazer mais aula. Ele vira um É, assistidor de aula profissional. Ele, Assistidor de ele aula. esquece que ele precisa ser estudante e vira um assistidor de aula profissional. Ele vai lá e paga um curso de qualidade, à tarde ele inventa uma outra coisa, à noite ele inventa uma outra coisa e ele passa o dia de forma passiva recebendo informações. É E a isso. gente sabe que o estudo verdadeiro é um estudo ativo, é onde você sentou ali sozinho e você faz uma reflexão da tua aula da manhã, você tenta colocar no papel aquilo tudo que você consegue lembrar. Faltou uma coisa ou outra, eu vou lá e completo. Eu vou para os exercícios, né? Eu preciso fazer a aula do professor virar exercício, né? Porque eu vou ser testado na forma de um exercício. Então, Uhum. eu tenho alguma coisa muito legal. Beleza, como é que faço isso virar uma questão? Então, quando ele se questiona, quando ele começa a entender que o estudo dele da tarde deve ser dessa forma, é um salto exponencial. Olha que bacana. Né? Falando nesse erro de mentalidade, vocês lembram de mais algumas informações importantes que os alunos geralmente confundem na hora dessa questão, né, da dificuldade dentro da orientação pedagógica de vocês que eles trazem para vocês, é, dentro dessa saber estudar? Vocês lembram assim de, eu de acho casos que. principais? Quais são os pontos em comum? Vocês falaram que tem muitos pontos é, em comum, né? eu acho que o principal erro, equívoco, né, é em relação à organização. Sim. Então eu vou querer estudar tudo um monte de tempo, né? Enfim. E sobretudo começar com o que eu gosto. Então eu começo a Ah, estudar sim. geografia e eu vou. Aí na hora que eu chego em matemática, mas hoje eu já estudei. E aí, você não estudou seu ponto fraco, acho que esse é um ponto importante. E também fazer técnica de estudo com pouca eficiência, com baixa eficiência. Sempre falo para o aluno assim: você quer testar se a técnica de estudo é boa? Você tem que perceber se ela exige de você algum esforço. Não é um esforço do impossível, que é eu não estou compreendendo absolutamente nada disso. Não é esse esforço. É o esforço da dificuldade desejável. Ele é difícil para mim, mas eu ainda estou conseguindo realizar. Sim. Então você vai fazer uma métrica, assim, para que você entenda, né? O que é mais difícil? Dificuldade desejável. Assistir uma videoaula ou fazer um exercício. Entende? Assistir uma videoaula é mais fácil, Oh, mas vai dar um resultado muito menor. uhum. Porque você não está tendo nenhum nível de esforço. Você está, na verdade, repetindo a mesma técnica que você fez pela manhã, que foi assistir uma aula. Uhum. Fazer um resumo, consultando a apostila, então os monges copistas, né? Ou fazer um resumo daquilo que você lembra da aula, qual que é mais difícil? Pô, fazer um sem consulta. Tá, então isso tem mais eficiência. Não é que depois você não vai completar. Você vai completar, mas você tem que usar uma técnica mais eficiente para ter um tempo menor e render mais. Uhum. Conseguir estudar as coisas que você precisa. Não Sim. sei se você consegue
Sim, é isso. E assim, são coisas óbvias. Você, você fala para o aluno, bom, eu acho que eu tenho que estudar até às 5, 6 da tarde. Ele chega em casa, a mãe pergunta para ele, você estudou hoje? Estudei até às 6 da tarde. Aí o critério de estudo dele é tempo. Então, quando ele não Uhum. organizou as matérias, ele tem 6 aulas por dia, e ele começa com as divertidas, aquelas que ele gosta, matemática, física, por Ah, exemplo, as divertidas. ele se perde. Entendi. Ele se perde, ele começa a estudar às 2h30, Stefan, ele vai até às 5. Quando ele olha no relógio, opa, Nossa, estudei 5 pra horas, caramba. estudei pra caramba. O tempo Estudou pra voa quando você caramba, está se a divertindo, matéria né? mais É gostosa, que é a isso. matemática. E aí, o que que acontece com as Para outras? quem não lembra, o nosso professor de matemática, ele é só um Sim. pouquinho partidário da matéria dele. Mas seguimos, Id. E aí, quando ele chega em casa, ele tá com a resposta perfeita, né? Porque se não questionarem para ele qual foi a qualidade do estudo que ele fez, ele simplesmente estudou com a qualidade de tempo, ele estudou horas, É. né? Entendi. Ou aquele assim, você fez tarefa? Eu fiz, mas aí o aluno fez a tarefa durante a aula. Ele terminou aquela aula, Ah, aí ele já fez a tarefa rapidinho. Não, eu fiz tarefa, então Ah, estudei. pronto. Só sim, que aí não cumpriu o papel de tarefa. sim. É isso, É né? a cilada do tamanco, Stefan. O cara que vai ver a aula de Teorema de Pitágoras e o nosso material, como ele volta no mesmo tempo, e ele volta em cada ciclo, e é por isso que a gente diz que ele é em espiral. Uhum. O aluno vai ver uma aula de Teorema de Pitágoras comigo no terceiro ano do médio, ele fala: Não, mas eu já tive isso no Uhum. fundamental e já tive isso no primeiro. Beleza, então o que eu vou fazer? Vou respeitar o Ítio que está dando aula, um rapaz esforçado que acordou cedo ali, mas eu já vou fazendo a tarefa. E ele esquece que o que eu vou empurrar naquela aula é o que ele precisa. É aquela informação que vai diferenciar uma aula que ele teve de Teorema de Pitágoras do ensino fundamental para a aula de agora, que vai ser muito aprofundada. E o aluno entender que no caminho da preparação, ele tem que colher do professor aquele detalhe que faz dele o cara diferente na hora da Uhum. prova. Porque hoje são tão concorridas as vagas daquele aluno que nos procura, daquele aluno que é a massa hoje, né, de uma opção na nossa escola, que não é uma brincadeira de quem acerta mais, é uma Uhum. brincadeira de quem erra menos. Pois é. Né? Então, se o cara não tiver atento para aquilo que a gente aprofunda, para aquele detalhe que é o encurtamento do caminho que o professor deu para ele, senão ele bate a cabeça, bate a cabeça, bate a cabeça, até um dia que ele descobre na dor. Mas a gente tenta encurtar isso, mas ele É. tem que estar atento na aula, porque estar ali com o aluno naquela troca é algo insubstituível. É insubstituível. Então, eu já tive essa aula? Tive. Que detalhe dessa aula eu tenho que colocar na minha anotação, que quando eu estiver sozinho no meu estudo ativo da tarde, vai fazer toda a diferença. Uhum. Qual comentário o professor fez? Que livro ele pediu para eu ler? Que vídeo ele pediu para eu assistir? Que série que ele falou que é uma tendência das bancas no vestibular? Eu tenho que estar atento a isso. E se eu estou de cabeça baixa fazendo a tarefa do vídeo, eu terminei a aula do vídeo com uma certeza. Eu fiz a tarefa do vídeo. É isso. Só. Você citou inclusive esse aprendizado em espiral, né, que é Sim. muito tradicional, né, na cultura de estudos do ângulo. E aí você foi bem interessante o que você falou, porque você trouxe a cultura desse aprendizado em espiral, que depois eu queria até que vocês explicassem um pouquinho para quem não está familiarizado, mas trouxe também para a cultura de estudos, né? Você está falando aqui que aprendeu em sala de aula, mas depois vai ver em casa o filme, vai ver a série, vai ver não sei o que, vai continuar em contato com aquele assunto e Sim. aprofundando cada vez mais. Eu queria que vocês falassem um pouquinho dessa cultura do aprendizado em espiral, para quem ainda não É, eu, sabe, eu né, do acho, na que se verdade, que é trata. a metodologia Anglo, ela é simples e complexa, né? Ela é simples de dizer, porque a gente fez ela, né? O sistema fez ela de forma simples, aula dada, aula estudada. E aí isso se desdobra nos pilares, né? Assim como o material é feito. Então, quando eu falo que essa é uma aula bem proposta, ela é bem proposta porque ela está em espiral ascendente. Isso quer dizer que um assunto vai aparecer no sexto ano, então é claro que eu vou falar da minha parte, né? Mas um assunto vai aparecer no sexto ano que é dinâmica climática. Chuvas, né? Previsão do tempo, um assunto um pouquinho importante, né? Ele vai estudar no sexto. Depois ele vai estudar no nono o mesmo assunto, só que dentro dos países, das grandes regiões. Então, o clima da Ásia, o clima da Europa, o clima das Américas e assim sucessivamente. Na primeira série, esse conteúdo volta mais uma vez.
Só que agora ele vai voltar um pouquinho mais complexo, ele já vai ver a grande circulação da atmosfera, ele já vai ver pontos envolvendo a física que ele não tinha condições de ver Olha anteriormente, só. né? Aprofundei. Na hora Uhum. que ele vê na terceira série do ensino médio, eu vou acrescentar mais uma coisa, o efeito Coriolis, por exemplo, que é o efeito que, por que que o furacão vai em tal sentido no hemisfério sul ou no hemisfério norte? Parece simples, mas eu só consigo fazer no terceiro porque eu também tenho a base física anterior para poder fazer isso. Então, quer dizer, o conteúdo ele passa muitas vezes pelo aluno aumentando a profundidade. Sim. Isso é uma aula bem proposta, quer dizer, um material bem costurado, um material que as pessoas que fazem estão na mesma sala, que as pessoas que fazem se comunicam, Sim. né? Então É dando uma mesma coxa com muitos retalhos. isso, Nossa. isso. E aí depois os demais pilares, né? Uma aula que vai ser bem proposta, bem preparada pelo professor, porque eu tenho que pegar a aula do sistema e falar tudo bem, mas como que o sexto B, como a primeira série A do ângulo, Sim. vai conseguir entender esse conteúdo? Porque às vezes tem alguma coisa acontecendo. Então, o meu tema da semana é desse tempo, é justamente dinâmica climática. Poxa, eu tô vendo o clima mais quente, né? Eu tenho um momento de queimadas. Você acha que isso não vai aparecer na sala de aula para mim? Sim, vai aparecer. Então eu preciso dialogar e preparar bem essa aula. Uma aula que agora vai ser bem ministrada e bem assistida. Então, primeira coisa que a gente fala na reunião, né, ou na orientação de estudos é você precisa estar atento à aula, como a gente falou. A apostila tem que estar aberta. Não tem Uhum. essa. O professor não precisa falar que é 292 a página. Você tem que saber que é 292 a Sim. página. Se Tem você uns... está estudando Você está diariamente, você sabe estudando, você exatamente onde o sabe. professor está. Uhum. É uma aula que você faz uma anotação com qualidade. Anotação com qualidade não é copiar a lousa. Sim. Anotação com qualidade é você captar aquele comentário do professor, aquilo que você entendeu melhor, ou aquele esquema que foi mais interessante. Depois vou para uma Sim. aula bem estudada. Acho que o Id pode ir complementando isso, mas está nos pilares, né? Essa é a metodologia, que é simples, mas, de novo, envolve um monte de coisa. Né? Na aula bem estudada, neurociência, por exemplo, né? Sim. E fazer essa volta, essa retomada, não é necessariamente o autor colocando você aprofundando o tema em si. É. Ele começa a correlacionar de forma mais ampla. Olha aí. Então, ele sabe que o aluno, até aquele momento, nessa virada de curva que tem que voltar nesse tema, ele deu uma volta agregando um monte de outros conhecimentos laterais. E aí, o que ele faz, às vezes, é dar ao aluno a abertura de leque, de falar assim para ele: tá vendo esse tema, irmão? Agora você pode usar ele na física também. Uhum. Agora você pode entender, por exemplo, uma questão que às vezes é proposta em inglês de um tema que você discutiu com a Aline. Eu queria até que a Aline citasse Sim. uma experiência que mostra essa cultura dos autores do sistema entre as disciplinas. Eu acho que assim, ó, todo mundo sabe que a gente é fã do sistema que a gente trabalha. Acho que todo mundo sabe disso. É o melhor. É o É melhor. isso. A gente gosta muito, já trabalhei com muitos materiais. Esse material sempre foi o meu padrão de aula. É um material muito bom. E aí, um dia eu me surpreendi já, há 10 anos trabalhando né, com o ângulo, me surpreendi. Eu tava saindo, eu sempre falo isso, é um material em espiral, tá? Eu tava saindo de uma sala do segundo A e indo pro segundo B. E eu cruzei com a professora de inglês, assim, no corredor. Ela falou assim: Aline, quando você vai trabalhar gentrificação? Eu falei, hoje, Saúde, né? né? É Aqui. isso. Aí ela assim, Gentrificação. gentrificação. A molecada sabe. É. Eu falei, hoje, por quê? Ela, nossa, eu acabei de trabalhar esse tema em inglês. Olha Não só. foi coincidência. Olha só. Não é coincidência. E é improvável para quem está fora ou para quem pensa em estudar em qualquer outro Que lugar. incrível. Ele vai achar, não, foi uma mera coincidência. Não. Não é. Nós que estamos ali vendo o todo acontecer desde do ensino, né, infantil até o OPV, a gente sabe que todo o material é costurado nessa grande coxa e que cada pedaço é fundamental. E ele é colocado na hora certa, com o aprofundamento certo, para a maturidade certa. Então, a gente se surpreende a cada dia. Quando a gente acha que a gente já viu de tudo, a gente... Não é possível que pensaram nisso também, né? De Que detalhes incrível. como o caderno de sala é capa dura. Por quê? Porque o aluno vai estar com ele, é para ele estar com ele na mão todo dia. Uhum. Então é um material mais resistente, né? A gente pega uma apostila do PV, a galera coloca aquela tirinha identificando cada matéria de uma cor com durex em outro lugar, porque aqui no ângulo cada layout tem a sua cor que corresponde à cor do livro. Então, Nossa. eles chegam a pensar nesse absurdo de detalhe para encurtar esse caminho, né,
que não é das trevas, mas é um árduo caminho na preparação e Sem que dúvida. você tem aí um sistema que te apoia em tudo para isso. Isso é muito bacana, né? Aproveitando que a gente está falando aqui né, desse caminho, dessa gestão, né, querendo ou não, isso economiza tempo do aluno também, né? Quando você tá tudo interligado, essa interdisciplinaridade, quando a gente está falando dessa cultura de estudos que também funciona em espiral, onde todas as matérias conversam entre si, você não está pensando em A, vai pensar em B, vai pensar em C, vai pensar em D, a cada aula que você tem é um assunto completamente diferente, as coisas se conversam, né? E isso é uma gestão de tempo, né? Bem ou mal. A gente otimiza o tempo de estudo dos alunos e com isso a gente consegue qualificar o estudo, né, Idio? Sim. E eu acho que assim, se a gente está falando aqui também de como gerir melhor o tempo de estudo, vocês têm alguma dica aqui de bate-pronto, uma coisa mais. É, Eu sei que o tema é complexo. eu acho que o aluno, ele primeiro tem que fazer uma autoanálise do ponto que ele está e o que ele tem de possibilidade. Porque não adianta eu querer estudar 30 horas no dia se o dia tem 24. Não Com adianta o seu eu estudo querer. zero, né? Exato, Né? com seu estudo zero. Não adianta eu querer pegar o meu ensino médio inteiro, que eu simplesmente fiz de qualquer forma, e concluir que no final do ano eu quero ir para a Vai dar Unicamp, tudo certo, né? né? Então, eu tenho que traçar, né, meus objetivos, mas eu tenho que ter consciência do ponto que eu tô. Então, qual é o marco situacional? Eu tô em que lugar, onde eu quero chegar e como eu vou fazer isso aí? Uhum. Então, ter consciência que dependendo da tua pretensão, que não é um ano de preparação, que muitas vezes você devia ter começado lá na primeira série do ensino médio e você resolveu tardiamente. Então, é por isso que é tão importante não ser leviano com a sua escolha de ensino médio. Né? Por Uhum. quê? Porque se eu passo 3 anos fazendo aquilo que eu já tenho consciência que não é a melhor forma ou que não é o melhor lugar, eu tenho que entender que o meu caminho tem voltas. E Uhum. às vezes são voltas muito grandes, né? E aí, quando eu chegar no terceiro ano e eu tomo consciência de que eu nunca tirei o meu objetivo em mente, mas o caminho eu pouco liguei para ele, então eu vou pagar um preço por isso, Nossa, né? preço Então, alto, né? preço alto. É. E eu acho que em relação ao tempo, né, como você falou, o próprio material economiza muito tempo do aluno, porque ele vai chegar em casa, o que ele vai fazer? Não tem muito segredo, é aula dada, aula estudada. Perfeito, a gente já falou É o disso em mantra, alguns né? momentos, é o mantra. O como fazer isso? Bom, eu vou ver as aulas da manhã, aquelas que eu tenho mais e menos habilidade, Sim, né? A que eu tenho mais habilidade, eu vou gastar um tempo menor, as que eu tenho mais habilidade, menos habilidade, eu vou gastar um tempo maior, né? Uhum. Então eu tô lá, vou estudar geografia. Vou estudar geografia? Eu vou pro exercício. O exercício tá ali para isso, é a tarefa sim, mínima, tá ali. Isso é importante também dizer, né? Quer dizer, ela tá separada e bem dosada. Não tem uma lista de 20 exercícios de cada matéria que vocês têm 60 por dia. Porque isso, quer dizer, isso na internet eu pego. Não é isso que é o ideal. O ideal é o exercício que tenha É isso. intencionalidade para aquela Boa, intencionalidade aula. pedagógica. boa. Isso. Então eu vou lá e faço o exercício. Agora eu vou estudar matemática, não tenho tanta habilidade, sim, eu vou precisar voltar na teoria. Aí eu vou Uhum. gastar um tempo maior. E talvez eu tenha que começar justamente na matéria que eu tenho alguma dificuldade, intercalando a matéria que eu tenho facilidade com a que eu tenho dificuldade, né? Assim, é como se ela fosse o meu prêmio a que eu tenho facilidade, né? Sim, Mas para separar o tempo. Então eu faço essa análise, coloco isso no meu dia, né? sim, Separo isso no meu dia, Uhum. sabendo, eu estudo zero, então eu vou começar no ensino médio, né? Vou sim. começar com meia hora. Ah, Helene, é muito pouco. Não, é alguma coisa. É, É é o alguma coisa. começar. É o Né? começar. É o começar. E aí, assim, tem dia que eu vou conseguir, tem dia que eu não vou. Mas eu não posso, no dia que eu não vou, falar: ah, não consegui Uhum. hoje, amanhã eu não vou também. Amanhã eu não vou também. Amanhã eu não vou também. Não, eu não consegui hoje. Amanhã eu tenho que Sim. voltar para aquele lugar. E aí, esse tempo, Stefan, que vai aumentando na vida do aluno, porque ele vai ficando mais calejado e ele vai entendendo que ele precisa disso, ele vai começar a perceber que aí ele tem que fazer uma autorregulação de cansaço. É. Ele tem que perceber, né? Isso é só o tempo que dá a ele essa maturidade, de perceber que muitas vezes ele se afunda num cansaço e a obrigação diz para ele que ele tem que ficar em cima do caderno. E aí a gente estuda estratégias para isso e a gente orienta os nossos alunos Olha só. nesses atendimentos do tipo, você vai ficar em alta concentração 1 hora, você vai fazer
fazer uma pausa de 5, 10 minutos e vai começar de novo em alta performance. Uau. Então, o aluno não entende que para um estudante que já tem estratégias de estudo, esse tempo que ele para do estudo dele é o momento da barrinha de cereal na hora do vestibular. A barrinha de cereal, muitas vezes, ela é a terapia do tempo. Ela é a gestão do tempo de prova. Então, o cara vai levar uma barrinha de cereal, um copinho d'água para beber e um chocolate para comer. E aqueles 3 itens são os divisores para ele gerenciar o tempo na hora da prova. Aquilo é uma estratégia Que a isso, gente monta. Ídio? Até isso é Exatamente. pensado? Até isso. Que Então, a isso? barrinha é para que a hora que ele está mastigando, ele pensa assim, bom, é uma prova de 90 questões. Nessa barrinha de cereal que eu estou comendo 4 da tarde, eu tenho que ter cumprido mais ou menos tantas questões. Nossa. A gente E- chega nesse é. nível de treino com eles Isso. nos simulados. Olha Isso só. assim, olha, falando do simulado. Sim. Mas, quando a gente vai aplicar a prova, a gente também faz isso com o aluno. Sim, Olha, você tem 100 minutos para fazer essa prova. sim, Na hora que dá 25, eu já falo, olha, já era para você ter feito tantas questões. sim. Na hora que dá 50 minutos, ó, se você, na boa, não é pressão, gente, ó, se por um acaso você não tá na questão 10, isso quer dizer que tá roubando muito do seu tempo. Você precisa caiu na questão acelerar. atoleiro. Você precisa acelerar. E aí a gente faz de tal forma até mostrar para o aluno qual que é a questão mais simples da prova, por Sim. exemplo, qual que é a mais difícil, para ele ir treinando isso, chegar no vestibular e conseguir fazer isso. Uhum. E posterior a isso, quando ele faz ou uma prova ou um simulado, fazer um retorno nessa prova e entender que erro no ângulo é algo extremamente importante. Uhum. Porque a gente entende que aquela nota dele aqui, pelo menos a gente fala isso todo dia aqui, que essa nota ela não pode ser maquiada. Ela precisa ser verdadeira, porque o erro tem que dar a ele a volta, a possibilidade da volta e da retomada. Ele tem que fazer com que aquele conteúdo que possivelmente não está bem assimilado naquela questão é exatamente o ponto fraco e precisa ser a reorganização da estratégia de estudos. Opa, então uma matéria que eu achei que eu estava espetacular, eu não estou. Porque se de 10 questões numa prova eu tomei a sarrafada em 6, opa, tem algo errado. Ou a minha estratégia de estudo está errado, ou eu estava equivocado quanto à leitura que eu fiz do que eu conhecia disso. Então, chega a ser nesse nível o treino que a gente faz e o cuidado que a gente tem com ele. Sim. De novo, é tentar dar a ele a possibilidade nessa encurtada de caminho dele entender que dá para ter uma vida muito legal. Que ele Muito pode legal. fazer tudo e se ele estudar com responsabilidade e inteligência. É um equilíbrio, né? É um É equilíbrio. incrível conseguir funcionar assim em alta performance e mesmo assim ter equilíbrio na vida, né? Eu acho que isso que é incrível que vocês dois trazem aqui eu acho que é o que mais se busca hoje, né? Sim. Um estudo direcionado de qualidade que vai trazer um resultado lá para frente, mas que não vai acabar com os nossos jovens, né? Nossos alunos que eles precisam também, né? Ter equilíbrio na vida. E já que a gente está falando de equilíbrio, vamos para um tema polêmico. Estudo com ou sem celular? O que vocês me dizem? Depende. Depende. Tudo depende. Depende. Aqui no ângulo a gente até, enfim, a gente usa o celular como um grande aliado para algumas coisas. A gente precisa ter indicador. Indicador é um dado que eu vou conseguir utilizar ele posteriormente para fazer uma intervenção. Então, ele tem, no momento que o professor dá aula, o professor marca lá, aula dada. Aparece no aplicativo do aluno, ó, essa aula, objetivo de aprendizagem 2, já foi ministrado, então você deve fazer a sua tarefa. O aluno ele precisa usar o celular para programar os seus estudos, para, por exemplo, em algum momento, o celular ou mesmo o computador, para assistir uma correção de um exercício. Olha Né? Nós só. temos Sim. todos os exercícios da plataforma corrigidos, Resolvidos em resolvidos, né? Nós temos resumo de todas as aulas, né, Sim. ministradas. Então, para isso, o celular tem que ser utilizado. Mas já vivi momentos de fazer orientação com uma aluna e ela fala para mim, Aline, eu vou deixar o meu celular todas as tardes em cima da sua mesa e vou para a sala de estudos estudar porque eu não consigo me controlar, eu não uso para o bem. Eu vou pegar ali o que os professores falaram, vou deixar o que orientaram no celular, vou deixar anotado, vou para a sala de estudos, vou fazer minha tarefa, o material, ele traz essa possibilidade de você fazer a tarefa no papel, no físico, Uhum. e ao final eu vou só passar para o celular. Mas por que eu vou passar para o celular? Porque aí eu, o Ídio, todos os professores vão ver lá. O aluno na aula tal, né? A minha turma errou 70%
daquele exercício. Poxa, eu tenho obrigação, a minha primeira coisa na próxima aula é retomar aquele ponto, ele pode nem perceber, Sim. Entendi. Na nossa entende? plataforma, Stefan, nós temos microdados importantes. Então, nós temos a possibilidade de saber qual a porcentagem de alunos que assinalou uma alternativa errada E e qual é a Olha. qual alternativa? é a palavra que distraiu esse aluno que levou a grande massa a anotar aquela alternativa. Nossa, é o detalhe do detalhe. É o detalhe do detalhe. É por Que isso que a gente isso. fala que o erro aqui no ângulo, ele faz muito parte do aprendizado, né? Uhum. E o professor tem isso na palma da mão. E o aluno, gerando esse dado no celular, dá para ele a possibilidade dessa leitura e dá para nós da gestão, né? Essa Uhum. observação que pode ser individualizada e pode ser de toda a massa. Além da comparação que a gente pode fazer com esse aluno com todos os alunos que estão no sistema, Olha e só. são mais de 1.000 unidades Anglo. Então a gente consegue fazer um comparativo. Então, como é uma amostra absurdamente grande, esse aluno que ou está dentro de um padrão de muito baixo rendimento ou de muito alto rendimento, a gente consegue colocar ele na caixa do objetivo que esse aluno tem. Ah, eu quero tal curso. Peraí, como que você está me apresentando, considerando o espaço amostral que eu tenho, você não está nessa caixa ainda. Batalha que você Nossa, chega lá. que maravilha. E você falou agora, vocês dois, né, na verdade, citaram o aplicativo. A gente está falando, claro, do Plural, certo? Sim, Que é um sistema maior, talvez maior plataforma educacional Sim, da é a América maior. é a Latina, maior. né, que está à disposição aqui no Anglo Rio Preto, e que apoia, né, essa cultura de estudos tão bem, né, essa filosofia, tudo que gira em torno. É, e eu queria só entender com vocês, que vocês começaram a falar um pouquinho ali do Plural, né, de como ele apoia. Então, assim, vocês, do lado de vocês, vocês têm o controle total do que o aluno faz, do lado do aluno ele também tem, Sim. né? Que outras facilidades isso traz para o aluno dentro, né, da organização dele? Ter esse plural à disposição. Por exemplo, ele consegue ter acesso, não sei, por exemplo, ele vai prestar vestibular, vai prestar uma Unicamp, ele consegue ter acesso a dados sobre a prova da Unicamp? Como é que funciona isso? Sim, para o aluno é realmente uma solução importantíssima. Eu vou te colocar aqui agora para se imaginar fazendo uma tarefa. Tá bom, vamos Né? lá. Você teve uma aula de matemática e você vai fazer uma tarefa. Por acaso, Eu peguei uma matemática. disciplina Por qualquer, acaso, né? tá. E você vai fazer a tarefa de matemática posterior à minha aula que você teve na sexta-feira. Você tem duas possibilidades a princípio, né? Dois caminhos a seguir. Ou você vai abrir o livro e vai ver na sua apostila qual foi a indicação que eu lhe fiz de tarefa mínima, e você vai ter esse exercício lá no livro. Ou você pode abrir o seu computador, seu celular, e aquele mesmo exercício que foi indicado está numa indicação da tarefa daquela aula que o vídeo deu. Olha só. Se passaram-se alguns dias ou um tempo muito longo dessa aula, você pode começar vendo um vídeo resumo sobre a aula que eu te dei e retomando o conteúdo que estava lá dentro do exercício. Nós estamos falando da opção do exercício 3 que você abriu. Então você pode assistir primeiro a aula resumo, uma aula rápida sobre o tema. Tentou fazer o exercício, assinalou a alternativa. Automaticamente ele vai te mostrar que ficou verdinho ou vermelho, dependendo do seu acerto e seu erro. E automaticamente já vai abrir para você a possibilidade de assistir a resolução em vídeo desse exercício por um professor. Olha, É um professor que vai para a lousa e vai te dar aula daquele exercício em particular. Não contente com isso e não não entendendo a resolução, contente. você pode clicar em um outro botão e começar a conversar com um professor que está lá em São Paulo, com o computador aberto, que vai ter a tua pergunta aparecendo na tela dele instantaneamente. É claro Caramba. que se 300 pessoas estiverem perguntando naquele mesmo momento, aquela Uhum. equipe de professores vai entrar numa fila de demanda e começa a responder isso aí tudo. E você entra num bate-papo com um professor que vai começar a tirar as suas dúvidas em um chat. Só que a possibilidade de poder ver as dúvidas de todos os alunos que também perguntaram para os professores de São Paulo sobre a questão 3 traz uma agilidade naquilo que Nossa, você precisa é muito muito grande, inteligente porque isso. as dúvidas costumam ser parecidas. E muitas vezes você não quer esperar nem a sua resposta. Você entrou lá, nossa, ele perguntou a mesma coisa que eu perguntaria, já está ali a resposta. Olha que Então, maravilha. e você pode inclusive enviar uma foto Uhum. daquilo que você enroscou. Então, você foi até um determinado momento e enroscou. Você envia uma foto e ele vai comentar em cima da sua foto.
Que né? demais Então isso. não é uma resposta automática. É uma pessoa que está do lado de lá respondendo para você. Fora os plantões que você tem aqui. Nossa, não, e aí a gente vê, né, que uma cultura de estudos, ela não é só uma coisa, não É. é só uma ação, É, né? e assim, Steph, só porque Imagina. eu acabei de pensar numa coisa. O Você, Luigi você falou. tem prioridade, Não, o Luigi falou professora Aline. tudo isso que tem no plural, e é claro que ele não esgotou o plural. Eu tenho. Sim, eu só te falei É, você uma falou uma vezes coisa, três. só do uma meu coisa. exercício de Só para deixar matemática. bastante claro que eu ainda tenho redação nota 1000, eu tenho um monte de Ângulo simulado, resolve. ângulo resolve. São uma década de vestibulares colocados para você com resoluções comentadas. O Nossa, aluno nunca mais precisa dar um Google na vida dele, que né? isso. Procurando prova do passado, ele vai lá e filtra. Unicamp, de 5 anos para cá, eu quero todas as provas da segunda fase. E tem todas com as resoluções e os comentários feitos pelos professores ângulo. Nossa, É que um incrível. monte de coisa, assim, né? Se a gente ficaria só um episódio só falando de plural, só falando das orientações, né? Muita coisa. E é isso, por isso que quando você pergunta do celular, é um depende mesmo. Na maior parte dos lugares você vai falar assim, não pode. Em sala de aula realmente não pode. Aqui em Sim, sala de não aula não pode. Não pode. Mas para apoiar o fortalecimento de dados, os indicadores, para você ter todas as possibilidades, isso Claro, sim. né? Por que Claro, não? por que não? Incrível, incrível, gente. Isso aí, eu acho que a gente deu uma boa pincelada aí na cultura de estudos. Claro que daria pano para manga aí por horas aí essa conversa, Sem né? dúvida. A Dona Eline já está respirando aqui, empolgada para conversar mais. Mas assim, eu agradeço a presença de vocês dois. Acho que foi um papo muito legal. Acho que quem assistiu conseguiu entender um pouquinho melhor do que é a cultura de estudos aqui no Ângulo Rio Preto. E aproveitando e convidar vocês aí que ainda não estão aqui no Ângulo Rio Preto para virem conhecer a unidade, conversar com a Aline, com o Ídio. E por que não, né? Vem ser um leão em 2025, vem fazer parte desse ensino médio fortíssimo. E por hoje a gente fica por aqui. Agradeço a presença dos dois e nos vemos uma próxima aí. Tchau, meus Um amigos. abraço. Um abraço.